Estamos iniciando um novo tema na nossa série de pregações, todas as igrejas bíblicas, né? Acho que lá em Mogi o pessoal está um domingo na nossa frente, mas na nossa igreja de Suzano, de Poá, de Jundiaí e aqui também em São José, a gente vai começar um novo tema. Nós estudamos livros da Bíblia, depois a vida de Cristo, mais recentemente o último tema foi o Espírito Santo, e agora nós vamos iniciar uma nova caminhada falando acerca desse grande projeto de Deus chamado Igreja. Amém? Amém. Então o nosso tema hoje é as marcas da Igreja, a sã doutrina. Vamos abrir em 1 Timóteo, vamos ler apenas um versículo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, verso 15. Diz assim a palavra. Ou melhor, eu vou ler do 14 ao 16 para dar um contexto aqui. Do 14 ao 15. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Senhor, graças te damos pelo grande privilégio de nos reunirmos como igreja e de tê-lo em nosso meio, Pai, como família, e de te louvar, de te adorar, de buscar, Senhor, as coisas do teu reino e do grande privilégio que é podermos meditar na tua palavra. Pedimos a direção do teu Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações de uma forma especial, de uma forma particular, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu li um livro que trazia uma ilustração bastante conhecida, provavelmente você já conhece, né? Tem na internet também. E essa ilustração é a seguinte, que tinha um comandante de um grande navio de guerra americano, e estando no mar, ele recebeu um chamado pelo rádio de uma pessoa, dizendo que ele estava em rota de colisão e que ele precisava mudar o curso dele, o curso do navio. E esse comandante falou assim, olha, se identificou, aqui é um navio tal, né, da Marinha dos Estados Unidos, e nós não vamos mudar do curso, você que vai mudar o seu curso, de uma maneira até arrogante, né? E ficou naquela conversa, a pessoa que havia chamado insistiu que ele mudasse de curso, e o comandante foi ficando impaciente, né, e dando aquela carteirada que ele não ia mudar, que, né, e aí a pessoa que falava com ele se identificou que ele era, olha, eu sou funcionário aqui de um farol, né, de determinado farol, e obviamente que aquele comandante ficou assim, com aquela cara de vergonha, né, porque o farol não podia sair do lugar, e ele ia ter que, a despeito de toda a arrogância dele, ele ia ter que mudar o curso da embarcação, sob pena de acontecer um desastre e aquele navio vir a naufragar. Essa ilustração é usada para várias coisas, né? As pessoas tiram lição dela, provavelmente ela não é verdadeira, é só uma ilustração, né? Mas eu vou pegar ela para pegar a ilustração desse farol como sendo a verdade, né? A verdade era um farol que devia estar em cima de alguma rocha ou alguma ponta, aquilo era a verdade, né? E não importa o que a outra pessoa do outro lado do rádio lá estava pensando, ou o que ele achava, ou as ideias dele, a pessoa teve que se render à verdade, né? E é exatamente esse é o tema da nossa preleção hoje, a verdade, que nós chamamos de sã doutrina, né? Que é uma das marcas da igreja. Muitas pessoas, hoje em dia, consideram a igreja como um sistema falido. Elas olham para as igrejas e acham, não, a igreja acabou, isso é um sistema falido, né? De fato, a igreja é um sistema humano falido, porque sempre que um homem se coloca à frente de uma igreja, com ideias humanas, com visões humanas, interesses humanos, né, baseado na capacidade humana, essa igreja ela já inicia falida de fato. Eu me converti no final da década de 70, acho que já tem uns 35 anos que eu me converti. De lá para cá,
Eu vi muitos movimentos aparecendo ali na igreja. E grupos também que surgiram com base nesses documentos. Eu não sei se você lembra, por exemplo, o movimento do louvor. Você está lembrado disso? Isso era bem da década de 70, o louvor que liberta, né? Então tudo era o louvor era a resposta para todos os problemas da igreja. Não que o louvor não seja uma coisa importante, porque o dever do cristão de louvar né, a Deus é um princípio bíblico, né? Mas quando você pega uma parte da verdade e você dá uma ênfase exagerada nela em detrimento do restante da verdade, o que nós estamos fazendo é distorcer a verdade, né? Tem até uns programas que o pessoal usa para botar coisa no Facebook. Eles pegam uma foto, aí com aquele programa ele aumenta, por exemplo, só o nariz da pessoa, ou aumenta só os olhos, fica assim umas figuras, ou a boca, né? Fica uma figura bem engraçada, aí a pessoa posta na internet, às vezes dela mesma, né? Às vezes muito amiga de outra pessoa, né? Mas o que a pessoa está fazendo ali naquela foto? Ela está distorcendo a verdade. É uma foto minha, sua, mas aquela foto está distorcida. Quando eu digo, apesar de que o louvor é um princípio bíblico, quando eu digo que o louvor é tudo, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou distorcendo a verdade. Assim também como se eu disser que a oração é tudo, se eu disser que a Bíblia é tudo, eu estou simplesmente distorcendo a verdade, né? E depois teve aquele movimento de cair no espírito, né? Aí você viu o pessoal caindo na igreja, o pastor rodando paletó, as pessoas caindo, e não sei o que. Olha, cada coisa. Depois foi G12. A resposta para a igreja é G12, a gente vai reunir aqui em célula, e tinha aquele segredo, ninguém sabia o que é, e cada hora é alguma coisa diferente. E muitas igrejas nasceram com base ou em decorrência desses e de muitos outros movimentos, né? Agora, quando a gente olha para trás, a maioria desses movimentos, se não quase todos, já não existem, né? Cresce, tem aquele crescimento explosivo, né? Aí daqui a pouco você nunca mais escutou falar, né? E o resultado disso, sabe qual é? É gente ferida, machucada, com o coração estraçalhado, violentadas espiritualmente, muitas vezes, né? E muitas dessas pessoas não querem mais saber de igreja, porque ela teve uma experiência negativa nesses movimentos, né? E aí tem uma experiência negativa, a própria sobreênfase que se dá hoje em dia na prosperidade, dentro do movimento de prosperidade na igreja, a teologia da prosperidade, a gente vê o resultado de muitas pessoas decepcionadas com Deus, decepcionadas na igreja, né? Porque o pastor vai lá e prega que Jesus falou que tudo que a gente pedir em nome dele, o Pai faria, então Deus é obrigado a fazer aquilo, e você não pode sofrer. Se você está sofrendo, você não tem fé. A pessoa acredita naquilo, com um coração sincero, ela acredita nessa mensagem, que não é bíblica, né? Porque a Bíblia fala muitas outras coisas acerca da oração. Fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Então não basta só pedir no nome de Jesus, né? Fala que se não pedirmos com fé, nós não receberíamos. Fala que tudo que se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, nós receberíamos. Então assim, eu tenho que pedir de acordo com a vontade de Deus. Então, você pega um versículo, tira ele do contexto, afirma as coisas que a Bíblia não dá respaldo, suporte, e depois as pessoas acreditam naquilo, aquilo não acontece, elas se frustram, depois culpam Deus por uma coisa que Deus, na verdade, nunca havia dito. Todo movimento humano, ele está fadado ao fracasso. Pode até causar aquele frenesi inicial, né? O crente, quando vê novidade, o crente é novidadeiro, gente. Quando aparece a novidade, a pessoa quer ir, vai visitar. Olha, só porque lá na igreja tal está acontecendo isso. Ó, tem dente de ouro. Nossa, dente de ouro. A pessoa ora, de repente, hoje o pessoal põe aquele porcelanato, né, que dá a cor do dente. Mas antigamente tinha aqueles amálgama feio, que a pessoa ria, tinha aquelas coisas prateadas. A pessoa ora, o amálgama do dente virou ouro. Né? Vamos lá, quero ver. Então, mas tudo isso pode causar essa coisa, essa explosão de ânimo, né, de novidade, mas está fadado ao fracasso. O único movimento dentro da Igreja de Cristo que dá certo
e que na verdade já dura 2000 anos, você sabe qual é? É o movimento do próprio Cristo dentro da igreja. Esse é o único movimento que está destinado a dar certo. Fazem 2000 anos que tentam acabar com a igreja. Sabia disso, né? Já começou em Atos. Quando você abre o livro de Atos, você já vê ali que no início da igreja, os judeus já começaram a perseguir os cristãos e queriam acabar com aquele movimento inicial fundado por Cristo. Os documentos da igreja nos mostram que já no primeiro século também começou perseguição dentro do Império Romano. Essa perseguição durou, quase 4 séculos, 3 para 4 séculos. E muitas outras oportunidades a igreja foi perseguida. Mesmo dentro da igreja, quando houve a reforma final do século XV, início do século XVI, dentro da própria igreja, que só existia uma igreja, houve perseguição contra aqueles que falaram: olha, a gente tem que reformar a igreja se afastou daquilo da verdade, a igreja se afastou da verdade, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Vários pagaram a vida por pregar a verdade. Mas recentemente a gente olha aí na internet e você vê perseguição a cristãos nos países muçulmanos, no Egito, o Estado Islâmico decapitando cristão, crucificando cristão, fechando igreja com os irmãos dentro, tacando fogo em igreja. Então você vê que as forças do mal se levantam contra a igreja para destruir a igreja. Mas isso não vai acontecer, Ninguém vai destruir a igreja, porque a igreja pertence a Deus, Ele é o próprio Senhor da igreja. E o próprio Jesus falou que até mesmo as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a gente tem uma igreja onde Cristo é o Senhor, que existe um movimento sim dentro dessa igreja, mas é um movimento do próprio Cristo atuando na igreja através do Espírito. E você tem movimentos que na verdade se afastam da verdade, muitas vezes com doutrinas heréticas, outras vezes distorcendo a verdadeira doutrina. Então, é muito importante para nós conhecermos as marcas de uma verdadeira igreja. O crente ele precisa entender, de um ponto de vista bíblico, qual é a marca de uma verdadeira igreja, para que ele possa ter discernimento, Puxa, a igreja que eu estou é uma igreja que tem as marcas da verdadeira igreja. Aquela igreja ali tem, até para que ele não seja enredado. Uma das grandes marcas da igreja, que é aquela que nós vamos falar hoje, é a autoridade nas Escrituras Sagradas. Autoridade nas Escrituras, ou a sã doutrina. E aqui entre nós, gente, na igreja, é onde nós encontramos a verdade. É só na igreja que é possível encontrar a verdade. É lógico que eu não estou falando de uma verdade científica, que força é igual massa vezes aceleração. Não é isso que eu estou falando. Mas a verdade da vida, a verdade que Deus nos revela. A verdade que liberta, nas palavras de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que santifica, porque somos santificados pela palavra. A verdade que nos conforta, a verdade que nos corrige, que nos exorta, que nos anima para nós continuarmos nossa caminhada em direção a Deus. Tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus, nós só conhecemos porque nós olhamos através da palavra. É impossível para o cérebro humano compreender a pessoa infinita de Deus, a não ser aquilo que Ele quis se revelar através da sua própria palavra. E nesse verso que nós acabamos de ler, em 1 Timóteo, ele fala aqui, olha, 3 características. O livro de Timóteo foi escrito por Paulo para um discípulo seu, Timóteo. 1 e 2 Timóteo, juntamente com Tito, são chamados de epístolas pastorais. Paulo escreveu para pastores, que eram discípulos seus, com orientações acerca da disciplina na igreja, da doutrina na igreja. E ele diz assim, que eu espero ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Igreja como? Casa de Deus,
igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Casa de Deus. A palavra casa aqui na nossa Bíblia, o termo casa, ele foi usado para traduzir uma palavra do grego chamado, que no texto de Timóteo está oikia, que deriva de oikos, ou casa. É o mesmo radical da palavra economia, por exemplo. Em grego é oikosnomia, né? Que seria a administração, né? Então, casa aqui. Só que o oikos, ou oikia, como está escrito nessa parte, da forma que está escrito, ela também se refere à casa, mais ao lar e à família. Tem todos esses significados, né? E, na verdade, o termo aqui é a casa de Deus, mas também para descrever um lar. Quando você fala assim, eu vou para a minha casa, você não diz que você vai para o prédio, você está dizendo que você está voltando para o seu lar, não é assim? É mais ou menos o significado aqui. E aqui está o significado essencial de igreja, a família de Deus, não é? A família de Deus. A gente pode dizer assim, não, essa igreja é a família IBB, é a família Igreja Bíblica Brasileira, nesse sentido que está aqui no texto, né? Essa deveria ser a nossa principal ideia quando a gente pensa em igreja. Paulo sempre se refere aos membros da igreja como irmãos. Se você for aqui no verso 4, 6, logo adiante do texto que a gente leu, Paulo diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Timóteo, né? Então você deve expor essas coisas aos irmãos. Em várias outras epístolas, Paulo se refere às pessoas que fazem parte da igreja como irmãos. Quando um pecador aceita Cristo, ele nasce de novo na família de Deus, né? Ele nasce na família de Deus. Às vezes, existem alguns chavões evangélicos, né? A gente fala assim, a igreja sou eu. Isso é bem um chavão, assim, né? Mas não é um chavão verdadeiro. Quando eu digo que a igreja sou eu não estou sendo exato. Da mesma forma, se eu falar assim, a minha família sou eu, isso não é a verdade, certo? Eu não sou a minha família. Eu também não sou a igreja. A gente costuma falar isso, mas não é correto falar, eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo, isso eu sou. Porque quando eu me converti, quando você se converteu, o Espírito Santo veio habitar em nós. Então nós passamos a ser templo do Espírito Santo e Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Ele nos fez e Ele decidiu habitar em nós. Agora, quando eu estou sozinho, eu sou templo. Mas quando nós estamos juntos, e igreja vem do termo que significa eclesia, que é sinônimo exatamente disso, de ajuntamento, congregação, assembleia. Então, quando nós estamos juntos, nós passamos a ser igreja. Ou seja, o ajuntamento dos filhos de Deus. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Mas quando nós estamos reunidos aqui, nós passamos a ser igreja. E como tal, nós somos a casa de Deus. Nós aqui reunidos somos a casa de Deus. Deus está aqui entre nós, não é? E como tal, nós somos a família de Deus. Eu não sou a família de Deus, mas quando eu estou junto com você, nós somos a família de Deus. Então, casa de Deus, igreja do Deus vivo. Mas essa casa, família, ela não é como uma edificação. Nós vamos embora daqui, essas paredes vão ficar aqui, né? Aqui é alugado, não é nem um templo aqui, né? Que o pessoal costuma chamar de templo, que também não é templo. Mas às vezes a pessoa aluga um prédio que é próprio da igreja, ou compra, só que quando as pessoas vão embora, lá não é casa de Deus, né? Casa de Deus é quando nós estamos, porque Deus está em nós. E quando nós nos reunimos, então ali passa a ser casa de Deus e Deus habita naquele lugar porque nós estamos ali. Então essa casa, a igreja, ela não está vazia, porque Deus está entre nós. Nós somos a família de Deus quando nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos, Deus está entre nós. Então é a igreja do Deus vivo. Não é a igreja que tem uma estátua de Deus aqui. Não é a igreja que tem a figura de Deus ali. Não. É a igreja do Deus vivo, porque Deus está entre nós. Deus está entre nós. Então, como um pai, né? Como um pai,
Deus está aqui se relacionando conosco, com seus filhos. Ele reúne a sua família, a casa não está vazia, né? Ele está ajudando seus filhos a crescerem, Ele está consolando seus filhos, Ele está edificando seus filhos, Ele está nos encorajando, Ele está nos corrigindo, Ele está nos disciplinando. Algumas vezes, Deus nos tira das nossas lutas, né? A gente clama: Deus, por favor, faça passar isso, resolve esse problema, e Deus nos tira. Outras vezes, o nosso Pai que está no meio de nós, ao invés de nos tirar das nossas lutas, Ele nos capacita para nós lutarmos as nossas lutas, não é? Mas de qualquer forma, seja o que Deus faz, Deus está trabalhando no meio dos seus filhos. Nós que juntos somos casas de Deus, igreja do Deus vivo. Na sua casa, você cuida dela. As mulheres especialmente gostam, né, de cuidar da casa. Tem até um quadro interessante assim na internet, engraçado, né? Que aparece a mulher, a casa da mulher toda arrumada, um brinco, o carro da mulher é um lixo, copos, não sei o quê. Aí aparece a casa do homem, aí a casa dele é um lixo, tudo jogado, desabado, o carro do homem brilhando, nossa, né? Que a mulher dá essa importância às vezes para casa, né? Então põe o quadro, pinta, decora, não sei o quê, mas isso são apenas enfeites, não é? Muito mais importante do que a casa que nós vivemos, a sua casa, a minha casa, pode ser uma casa de muitos milhões, pode ser uma casa humilde, mas independente disso, o mais importante não é a casa, o mais importante são as pessoas que moram naquela casa, não é? Quando eu tinha 4 anos, meu pai tinha muito dinheiro, na década de 60, né? Ele era rico, tinha muito bem de vida. Somos em 4, né? Eu e 3 irmãs. Toda vez que a gente nascia, saía na coluna social do jornal. Todos os 4 nasciam, saiu na coluna social. E quando eu tinha 4 anos, meu pai faliu. A gente saiu correndo lá de onde a gente morava, para não morrer, para ele não morrer, né? Porque ele deixou dívida lá, ele faliu, tinha comércio, não sei o que, e faliu. E antes, em pleno regime militar, ele era presidente do círculo militar, então ele tinha um status. E do dia para a noite a gente perdeu tudo, né? Então você tinha uma situação, no outro dia você tinha outra. Mas o que importa não é a situação, o que importa é que a gente continua junto com uma família. Né? Então a gente pode ser rico, pode ser pobre, pode ter uma casa que é um palácio, pode ter um casebre, mas o que importa são as pessoas que moram dentro daquela casa. E às vezes a gente fica muito preocupado com o exterior, né? As pessoas às vezes gastam aí para botar mármore em fachada de igreja, sistema de ar-condicionados caríssimos. Isso não é errado, não é errado, mas a gente tem que entender que o mais importante são as pessoas, né? Nós somos uma família em Cristo. Você é meu irmão, você é minha irmã, eu sou seu irmão, né? E nós entendemos isso, a gente está entendendo a verdadeira essência da família. Agora, essa família, ela não é como a nossa família, a igreja. Ela é também coluna e baluarte da verdade. Você sabe o que é baluarte? Baluarte tem 2 significados. Na costa aqui tem vários fortes, né? Tem até um aqui em São Bertioga, que é o forte mais antigo do Brasil, o Forte São João, né? Parece que foi o primeiro forte construído. O forte tem um muro, né, geralmente muito grosso, de pedra, e na quina desses muros, eles construíram tipo uma guarita redondinha, que servia para proteger o defensor. Aquilo ali é um baluarte. E baluarte também significa fundamento, né? Fundação. O texto aqui está falando mais de casa, de coluna. Aparentemente, baluarte aqui significa exatamente esse segundo significado de fundamento. Então, a igreja é a fundação e a coluna da verdade. A ideia é um grande monumento. Você pode pensar num templo daqueles da antiguidade, um templo grego, romano, com aquelas colunas enormes, né? A ideia é que é um prédio grande, um monumento, em que você tem uma fundação e aquela coluna naquele edifício, naquele monumento, e ele pode ser visto à distância. Lá na Grécia, na capital da Grécia,
Em Atenas, lá eles construíram um templo lá no Acrópole, né? Tem aquele morrinho que eles chamam de Acrópole. Além do templo ser alto, eles ainda botaram ele lá em cima para ser visto à distância. E a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Na verdade, a igreja existe para isso, para ser a depositária da verdade. A igreja, nós somos a família de Deus, somos sim. Nós somos a casa de Deus também. Mas nós existimos como igreja para que a gente possa levantar a verdade do Senhor, que é a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Para que a gente possa levantar a verdade nesse mundo caído, para que todos aqueles possam olhar para nós e enxergar a verdade. Podem até rejeitar a verdade, mas quando olham para nós, precisam ver a verdade. Mas que verdade é essa, gente? A igreja, ela só existe por causa da verdade. Qual que é a missão da igreja? Pregar o evangelho e ensinar a palavra. Essa é a missão que Jesus deu para a igreja, na grande comissão. Pregar o evangelho e ensinar a palavra. Pregar o evangelho e ensinar a palavra. Então, a verdade é que existe um só Deus Criador, que criou todas as coisas, um Deus Santíssimo. A verdade de que nós nascemos inclinados para o pecado, e nós crescemos e pecamos, e o nosso pecado nos afasta desse Deus, e por causa dessa separação nós estamos mortos. A verdade de que Deus nos amou tanto, que Ele se fez homem, e habitou entre nós, e ao final da sua vida terrena, tomou o seu pecado sobre si, o meu pecado, e morreu na cruz no nosso lugar. A verdade de que através desse sacrifício, eu posso obter o perdão pelos meus pecados, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, e que também não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é exclusivamente pela graça de Deus. E que quando eu creio em Cristo e que eu desço o batismo, eu me identifico com a morte e a ressurreição de Cristo, de forma que o meu velho homem está crucificado com Cristo, e eu ressuscito com Cristo para viver em novidade de vida, de tal forma que eu não vivo minha vida do jeito que eu vivia antes, escravizado pelo pecado, sujeito ao pecado, mas eu vivo agora em novidade de Cristo, de tal forma que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu estou falando de transformação de vida, de novidade de vida, de liberdade do pecado, porque nós não somos salvos do inferno, nós somos salvos do pecado. E que se eu sou salvo do pecado e eu estou crucificado com Cristo, não faz sentido eu continuar a viver a minha vida do jeito que eu vivia. Se isso é um fato, então existe alguma coisa de errado. Então são essas verdades que nós precisamos proclamar. E a verdade de que Jesus prometeu que Ele ia voltar, e que Ele vai nos levar, e Ele vai voltar, e vai nos levar para estar para sempre com o Senhor na eternidade. Amém. Essa é a verdade que nós precisamos sustentar. Quando eu venho à igreja, eu me sinto bem. Não sei você, eu me sinto. Eu me sinto bem quando eu canto. Eu me sinto bem quando eu passo pela tribulação da vida e irmãos oram por mim. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem quando eu estou abatido, chateado, deprimido e eu posso orar. Eu me sinto bem quando eu leio a minha Bíblia. Eu me sinto bem quando eu estou reunido com meus irmãos e amigos. Mas a igreja não existe para me fazer sentir bem. A igreja existe para proclamar a verdade. Evangelizar os que estão nos perdendo, ensinar os que se achegam a Cristo as verdades do Evangelho. Quando nós pararmos de fazer isso, não tem mais razão de nós existirmos como igreja. A única razão de ser como igreja é nós pregarmos a palavra, pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. E quando o pastor Zé Roberto fala do discipulado, é disso que nós estamos tratando, de discipular, de ensinar aqueles que já se entregaram a Cristo, que já creram no Evangelho de Cristo da sua salvação, ensiná-los a obedecer a Cristo, ensiná-los a ter um novo posicionamento diante de Cristo, ensiná-los através da palavra, no sentido de que já receberam a Cristo como seu Salvador, agora precisam receber a Cristo como Senhor. A verdade está apenas na palavra.
na palavra, e a palavra está apenas na igreja. Quem não está na igreja é como Jesus falou, é filho da mentira. Vós tendes por pai ao diabo. Ele é mentiroso. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A verdade está na palavra, e a palavra foi confiada a Deus pela igreja. Então as marcas, uma das principais marcas da verdadeira igreja é a ação doutrina. Deus não mandou eu pregar prosperidade, Deus não mandou eu pregar bênção sobre a vida de ninguém, Deus mandou eu pregar que em Cristo há salvação, que em Cristo há transformação de vida, e que Deus quer transformar a sua vida, quer transformar você em alguém parecido com Jesus, e que Deus quer te levar para o céu, para viver a eternidade com Ele. Isso não vai ser feito com misticismo, isso não vai ser feito com intuição, com fantasia, isso não vai ser feito com marketing na igreja, como a gente vê tantas vezes por aí, não é? Isso não vai ser feito com palavras que fazem você se sentir bem, porque a igreja não foi chamada para ficar bem com as pessoas, a igreja foi chamada para pregar a verdade. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Lembrai das palavras que eu vos tenho dito, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, perseguirão a vós outros. Se receberam as minhas palavras, receberão a vós. Deus não nos chamou para estar bem com as pessoas, Ele nos chamou para pregar a verdade. Muitas vezes pregar a verdade, muitas vezes não, sempre pregar a verdade tem um preço, mas nós fomos chamados para pregar esse preço. Amém? Não veja a igreja como um grupo religioso, uma agremiação, uma denominação. Essa é a casa de Deus, a coluna e o baluarte da verdade. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos essa palavra sempre no nosso coração. Nós vamos encontrar problemas na igreja, sempre, porque você e eu estamos aqui. Então não tem jeito de não ter problema na igreja, certo? Mas essa é a igreja de Deus. E quando você escutar gente na internet ou na televisão falando mal da igreja, gente que foi até pastor famoso, você desliga aquilo. Tá? Quando você escutar aí seus Ariovaldo Ramos e outros aí que se levantam dentro de grupos da igreja para falar mal da igreja, eu não aguento mais ser evangélico, você desliga, não perca seu tempo não. Tá? Porque Deus, a igreja é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem a igreja como preciosa. Amém? Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Queremos, Senhor, gostar do que tu gostas, amar o que tu amas, aborrecer o que tu aborreces. E nós sabemos que a igreja está no teu coração. E nós queremos amar a igreja, assim como o Senhor ama, Pai. Nós queremos nos identificar com a igreja, assim como o Senhor se identifica na igreja. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis e como colunas e baluartes da verdade, erguer o teu evangelho e a tua palavra bem alto aonde o Senhor nos tem plantado, para que todo mundo possa conhecer a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana, uma semana abençoada aí, vocês, sua família. Amém? No amor de Deus, nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, desde agora e para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.